a todos. Estamos dando início à reunião das comissões, especialmente agora a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária desse dia 15 de abril de 2021. A reunião de hoje novamente está sendo realizada de forma virtual por meio do aplicativo, a ferramenta Google Meet, em atendimento aos protocolos da bandeira vermelha, preta, determinadas pelo governo do Estado, em função da pandemia da Covid-19. Solicitamos aos senhores vereadores para que desliguem o microfone dos seus celulares durante a reunião para que não ocorra interferência de áudio. E só liguem quando for necessário fazer uso da palavra. Também é importante que permaneçam com as câmeras sempre ligadas para ser comprovada a presença na reunião. Quando um vereador quiser se manifestar, é necessário ligar o microfone e pedir a palavra, fazendo também um gesto com a mão. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, número 8/2021. Ao 8º dia do mês de abril de 2021, reuniram-se de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet, às 17 horas, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Baldi e Diego Hilder Marcial. Leitura sumária de expediente, projeto de lei número 23/2021, autoriza o Poder Executivo proceder na contratação emergencial de 7 motoristas, com carga horária de 44 horas semanais e remuneração padrão 5. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 23/21. A orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da presente proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material para que lhe impeçam a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora, designada Daiana Baldi, proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres, aprovado por unanimidade. Pela normal tramitação, o projeto de lei número 23/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Veto número 1/21 ao projeto de lei legislativa número 2/21, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico ministrados por profissional de educação física, bem como as atividades de fisioterapia ministrado por prestadoras de serviços destinados a essa finalidade, em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. O veto é técnico, ou seja, pela inconstitucionalidade verificada no projeto de lei, por tratar-se de matéria privativa do Executivo, além de já estar regulada pela Lei Estadual número 15.603, de 2021. O projeto de lei número 25/21 cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 2020, e da edição da Lei Federal número 14.113, de 2020, é necessário reestruturar o referido Conselho. O projeto de lei número 26/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a indenização no valor de R$ 98.432,98 de uma diária desapropriada com 1.386,38 metros de propriedade de Adalberto de Souza Cavalheiro e Marcos Luiz Etzel, declarada de utilidade pública. A desapropriação se dá
para abertura de rua, visando acesso aos terrenos localizados nas proximidades, estando já instalada a infraestrutura, redes de água e energia elétrica. Projeto de lei número 27/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor público para o Colégio Ipiranga, instituição sinodal de assistência, educação e cultura. O servidor a ser cedido é do quadro de funcionário do Magistério Municipal. A cedência será com o ônus da entidade requerente. Em contrapartida, a escola disponibiliza 58 bolsas de 100% e 69 bolsas de 50%, além de ceder o auditório, o ginásio e pista de atletismo em benefício dos alunos da rede pública e da comunidade em geral, sem ônus. Projeto de lei legislativa número 3/21 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das listas de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Três Passos. O presente projeto tem como objetivo dar maior publicidade e transparência aos usuários do Sistema Único de Saúde em Três Passos, que aguardam consultas, exames e cirurgias. Com a divulgação da respectiva lista, será possível acompanhar diariamente os encaminhamentos realizados e a listagem atualizada dos pacientes que esperam por procedimentos médicos. Nesse momento, os relatores farão os relatórios, análises e proferirão os seus votos. Veto número 1/21. Solicito a orientação técnica dessa matéria. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, então, compete à comissão a verificação da tempestividade do veto. São 15 dias úteis. O Executivo ele foi informado da aprovação do projeto de lei no dia 22 de março e nós recebemos as razões do veto no dia 9 de abril. Portanto, dentro dos 15 dias úteis está tempestivo. O veto ele pode ser de duas formas. Ou o veto ele é político ou ele é jurídico, ou os dois, né? No caso do veto político, ele é quando o executivo ele enfim, entende que a matéria é contrária ao interesse público. E quando o veto é jurídico, é somente então contrário a questões de constitucionalidade e a questão das matérias do ordenamento jurídico, né? Se é ilegal ou não. Nesse caso em específico, o executivo ele não apresentou o veto político, né? E sim o veto jurídico. Eu vou ler aqui o final do veto, que é o que resume toda a exposição de motivos aqui, né? O resumidinho no final. Pelo exposto, veta-se o projeto de lei legislativo número 2, pois é de iniciativa do Legislativo e trata de matéria privativa do Executivo, o que faz formalmente inconstitucional. Ademais, o objeto pelo qual o projeto de lei pretende regular acaba por perder-se quanto à aplicabilidade, considerando a Lei Estadual número 15.613 de 2021, que trata da matéria, e aplica-se a todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Conforme já referido na análise do projeto, então, de lei legislativa, reitero o meu entendimento no sentido de inconstitucionalidade do projeto, lembrando que a minha análise também, e do IGAN também, que nos presta assessoria externa, ela é somente técnica, ela não analisa o interesse público envolvido na questão. Então, diante disso, eu considero que estão adequadas as razões do veto, concordo com elas no sentido técnico. Então, nesse momento, o relator ele deve fazer o seu relato e, ao final do votar, né, no sentido se é favorável ou se é contrária às razões do veto, e após opinar pela rejeição ou pela aprovação, então, do veto. Lembrando que a Lei Orgânica Municipal ela dispõe que, no plenário, para o veto ser rejeitado, ele precisa, então, da maioria dos vereadores na votação. São essas considerações. Relator dessa análise do veto é o vereador Diego.
Boa tarde a todos. Estamos tendo uma dificuldades com a internet hoje, então talvez tenha um corte. Esse é um projeto, a análise desse veto, assim como foi a do projeto, ela é bastante controversa no sentido técnico, né? E eu sinceramente, embora tenha uma admiração e um respeito profundo pelo conhecimento técnico da doutora Cristina e não tenho nenhuma dúvida sobre a competência dela, de forma alguma, pelo contrário, a mim me causa algumas dúvidas com relação ao fato de, por exemplo, a própria mensagem, né, comunicando à Câmara do Veto, ela cita que existe lei estadual no mesmo sentido, aprovada, né, no governo do Estado, a Lei 15.613 de 2021, que foi uma lei de iniciativa do Legislativo, né? Então, essa não foi privativo do Executivo, no caso da Assembleia Legislativa do Estado, mas talvez tenha algum, no ordenamento jurídico estadual, tenha algo diferente do municipal, enfim. Também pesquisando, a gente verificou já na fase de projeto e agora, de novo, né, as academias, prestadas pelas academias e por profissionais de educação física e de fisioterapia como atividades essenciais e projetos de iniciativa do Legislativo também. Então, seguindo a mesma linha pela qual eu votei e pela qual também o relator do projeto, na época, o vereador Jair também votaram, o meu voto seria então pela rejeição do veto. Voto desta forma. Muito bem. A rejeição do veto é o voto do relator. Eu, de antemão, digo, esse é um voto mais político nosso, né? Não é um voto técnico. Voto técnico nós teríamos que ter dado também na comissão, anteriormente já, desfavorável, né? Mas o voto político, isso, ele é tranquilo nesse sentido. Então, eu vou acompanhar o voto do relator da rejeição do veto. É o voto mais político meu também. A vereadora Daia. Acompanha o relator. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é desfavorável. É desfavorável pela manutenção do veto. Então, nós derrubamos o veto no parecer nosso aqui. O projeto vai e esse parecer, não é o projeto, esse parecer vai ser votado, então, na próxima reunião de sessão. Com relação ao projeto de lei número 25/21, solicito a orientação técnica desse projeto. Bom, primeiramente, só lembrando de uma forma geral, que não necessariamente porque é aprovado em assembleias e câmaras e em outros municípios, significa que os projetos são constitucionais. Nós temos inúmeros projetos que estão aprovados em vários locais com pareceres contrários de assessorias e pareceres também contrários de comissões, no entanto, são aprovados e não há uma ação de inconstitucionalidade, portanto, por isso que valem. Mas isso não significa sempre, claro que existem exceções e entendimentos em alguns casos, mas não é parâmetro para se alegar que um projeto é constitucional ou não a aprovação, então, em assembleia, enfim, em outras câmaras. Só essa observação. Em relação ao projeto 25, conforme determina a Constituição, todas as esferas de governo elas devem instituir um conselho para acompanhamento de controle social do Fundeb. Além disso, tem uma lei federal nova, do ano passado, a Lei 14.113, que trouxe várias novidades em relação a esse assunto. Então, o projeto de lei que estamos analisando agora, ele tem como objetivo adequar a legislação municipal às novas exigências a nível federal. E, resumindo, esse projeto ele faz uma adequação na composição do conselho, a disciplina e impedimentos de membros que
para a participação do Conselho nesse sentido, trata de forma de atuação, forma de substituições, atribuições gerais, prazos de mandato, enfim, todo o funcionamento do Conselho faz essa readequação com as novas exigências. Então, não se verifica nenhuma inconformidade nesse sentido e pode seguir todos os demais trâmites do processo legislativo. Eu sou o relator desse projeto. Eu não vou fazer muitos comentários, porque é um projeto simples, é só a instituição do Conselho do Fundeb, então, no nosso município. Eu vou dar meu voto favorável para que o projeto vá à votação na próxima sessão. Peço a opinião dos demais, vereadora Daia. Acompanho o relator do projeto no voto. Vereador Diego. Eu também acompanho o voto do relator, favorável ao projeto. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 25/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 26/21, solicito também a orientação técnica desse projeto. O projeto autoriza o Poder Legislativo, então, a promover, a autorizar o Executivo a promover a indenização da área desapropriada. Conforme a exposição de motivos, essa área foi desapropriada para abertura de ruas, sendo que já existe no local a instalação de uma rede de água e energia elétrica. E em 2015 foi decretado pelo município a utilidade pública dessa área, mas não houve um acordo para fins de indenização com os proprietários, um fato que gerou então uma ação judicial. Então, nessa ação, os autores apresentaram diversos laudos, né, com valores de corretores e que variam do valor de 280 mil a 300 para o imóvel. Já a Comissão de Valores Mobiliários, ela atribuiu ao imóvel o valor de 98.432,92. Agora, os autores, então, concordaram na ação com o valor apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários para dar fim a esse processo. E, conforme a exposição de motivos, o acordo é benéfico para o município, pois se o processo ele continuar tramitando, prosseguindo, ele vai ter a nomeação de um perito, e esse perito ele pode atribuir um valor maior ao imóvel do que a Comissão Municipal de Valores. Então, a matéria ela é de competência do município, ela é de iniciativa também do Poder Executivo e atende ao ordenamento jurídico, não há nenhum problema técnico para a votação dessa matéria da forma como ela foi apresentada. Relator do projeto, o vereador Diego. Eu concordo com a procuradora, projeto tecnicamente apto aí à votação. Olhando a exposição de motivos e tendo conhecimento também sobre o histórico prévio daquela área, daquele imóvel, a gente vê que é vantajoso para o município adquiri-lo, né, por esse valor, do que seguir com essa disputa judicial e, de repente, deixar isso parar nas mãos de um perito, como foi colocado na exposição de motivos. A desapropriação já vem sendo pleiteada desde 2015 com o intuito de poder abrir uma extensão maior da perimetral, próximo do trevo de acesso pela Avenida Ijuí. Então, isso é bom para os empreendimentos que existem lá naquela região e para novos que possam se instalar lá naquele local. Então, o meu voto, enquanto relator, é favorável ao projeto. Vereadora Daia. Favorável, vou acompanhar o relator. Também vou acompanhar o voto do relator, por isso o projeto, ou portanto o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 26/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 27/21, solicitamos a orientação técnica. O projeto ele autoriza o Executivo Municipal a ceder servidor para o Colégio Ipiranga. Na data de hoje foi protocolada uma emenda parlamentar em relação a esse projeto, a qual ela vai ser lida na segunda-feira e vai ter que ter uma análise da comissão na próxima semana. Então, como hoje nós temos mais projeto, eu sugiro à comissão, se os integrantes concordarem, de deixarmos para analisar esse projeto juntamente com a emenda, para não retomar novamente o mesmo assunto na semana que vem.
né, já que vai ter que ter essa leitura e a nova análise da emenda na próxima semana. O que vocês acham? Se os demais concordam, podemos então deixar para a semana que vem. Eu, como relatora do projeto, acredito seguir a nossa procuradora, então, a nós fazermos isso semana que vem mesmo. Que já que veio essa emenda aí, então vamos aguardar, ver e aí decidimos na semana que vem. Não sei se todos ficam de acordo, eu fico de acordo. De acordo também. Então, projeto número 27/21 fica para discussão na próxima reunião da comissão. Projeto de lei legislativa número 3/21 solicita a orientação técnica desse projeto, sendo que houve apresentação de emenda modificativa. Esse projeto ele dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das listas de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Três Passos. Conforme o artigo 1º, essas listas são disponibilizadas, devem ser específicas para cada situação, cada tratamento, ou seja, uma lista para exames, uma lista para consulta, outra para procedimentos, intervenção cirúrgica, e abrange todos os pacientes inscritos no SUS do município ou as entidades conveniadas. Não há impedimento legal, um projeto de lei, o mesmo vai de encontro com as leis de transparência, de acesso à informação, que é publicidade, e aos princípios da moralidade, da eficiência, da impessoalidade, todos esses princípios que devem ser observados em todos os atos públicos, né? Então, o projeto de lei vai de encontro com toda essa situação. Ele não interfere nas atribuições do Poder Executivo, não trata da organização, do funcionamento, e tampouco interfere diretamente na prestação de serviço da saúde. Então, não há violação da cláusula de separação de poderes entre Executivo e Legislativo. A única sugestão, então, feita, inclusive, pelo IGAM, foi no sentido de retirar, mesmo que somente os 3 primeiros números do CPF, se retirasse isso das informações para resguardar a questão da privacidade, enfim, da privacidade dos usuários, e em função da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que também prevê essa situação. Então, o vereador apresentou a emenda modificativa, essa eu já vou ler agora, porque, na verdade, não há nenhuma inovação, nada além para ser estudado, isso é atendendo justamente a orientação técnica. Então, é no sentido de alterar o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação: a divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número identificado de cada paciente do SUS. Com essa alteração, não vejo nenhum impedimento técnico para que o projeto vá à votação, juntamente com essa emenda, então, modificativa. Como relator do projeto, vou seguir a orientação da relatora, não vou fazer muito comentário também em função de prejudicado aí a situação da internet. E solicito a manifestação dos demais colegas. Eu vou colocar um município, né, para a administração municipal, no modo geral, quanto para os usuários do sistema de saúde. Eu acho que traz transparência, mais transparência ainda, né, para a questão de agendamentos e de exames, cirurgias, consultas, fica claro, as pessoas não ficam em dúvida com relação a isso. E para o executivo talvez diminua a demanda de pessoas buscando informações sobre como é que está agendado, não está. Então, acho que nesse sentido é muito positivo esse projeto. E também acompanho o relator. Né? Vereadora Daia. Peço desculpa, a minha internet também está caindo, acompanho a relatora também. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto de lei legislativa, número 3/21, vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social e passamos a palavra, então, para o pessoal da próxima comissão, pedindo licença para nos retirar, então, da reunião. Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Com licença, também me retirarei.
Boa tarde aos colegas vereadores. Passamos para a Comissão Também, de boa tarde a Orçamento, todos. Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 15 de abril de 2021. A reunião de hoje será realizada novamente de forma virtual por meio do aplicativo ferramenta Google Meet, em atendimento aos protocolos da bandeira vermelha determinados pelo governo do estado em função da pandemia do Covid-19. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior, ao 8º dia do mês de abril de 2021, reuniram-se de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet, às 17h20, os vereadores Flávio Absreuter, João Bol e Etiba Baro. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 23/2021. Autoriza o Poder Executivo proceder na contratação emergencial de até 7 motoristas com carga horária de 44 horas semanais e remuneração padrão 5. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado número 20.805. Processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Três Passos, referente ao exercício de 2019, no qual consta inexistência de falhas. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 23/2021. A orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado Flávio Absreuter proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, número 20.805. A orientação técnica que todos os procedimentos legais em relação à tramitação do parecer prévio foram adotados conforme determina o regimento interno desta Casa Legislativa. Constituição estadual e federal, não havendo impedimentos para sua apreciação e votação pela comissão. O relator designado, Flávio Absreuter, proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 23/2021, votação dos pareceres, aprovado por unanimidade pela normal tramitação, o projeto de lei número 21/2021 e o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado número 20.805. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Nenhum vereador queira se manifestar, coloque em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Vereador Edivan está com o microfone desligado, o vereador João também? Eu estou escutando. Sim, presidente. Estou desligado, sim. Eu acho que o vereador João, vê se não está com o microfone ligado, João. Não, estou escutando. Não, mas no falar tu desliga agora o microfone, senão dá interferência. Então tá bom. Tá? Eu acho que por isso que está dando um chiado, beleza? Seguimos. Projetos de lei números 25/21, 26/21 e 27/21, já lidos na reunião anterior. Projeto de lei número 25/21, solicita orientação técnica deste projeto. Conforme determina a Constituição Federal, todas as esferas de governo devem ter um conselho para acompanhamento e controle social do Fundeb. Além disso, tem alterações na Lei Federal 14.113 do ano passado, em relação a esses conselhos. O que o projeto de lei vem a fazer, então, é adaptar a legislação local, que é lá de 2007, se não me engano, com as novas regras da legislação federal. Resumindo, o projeto está readequando a forma de composição dos conselhos, as atribuições, quem está impedido de participar do conselho, a forma de atuação, forma de substituição,
prazos, enfim, todo o funcionamento do Conselho que faz esse acompanhamento e o controle social do Fundeb. Então, não há nenhuma inconformidade nesse sentido, e o projeto ele pode seguir todos os trâmites do processo legislativo, porque somente está se adequando, então, à lei federal. Passo para o relator, vereador Edivan. Senhor presidente, vereador Flávio, é um projeto basicamente que tem que se adequar, conforme disse a nossa assessora jurídica, a doutora Cristina. Então, o município, na verdade, ele está adequando, né, o nosso conselho com a lei maior, as leis maiores, dá para se dizer. Então, eu acompanho praticamente o parecer que ela disse, né, e eu sou favorável para que o projeto vá para votação na próxima sessão ordinária, sim. Tá bom. Vereador João, seu voto? Da mesma forma, sou favorável ao projeto. Da mesma forma, eu sigo o relator. Então, projeto apto para ir à votação. Projeto de lei número 26/21, solicito orientação técnica deste projeto. O projeto ele busca a autorização do Poder Legislativo para que o Poder Executivo possa indenizar uma área que foi desapropriada. Lembrando que na exposição de motivos consta que essa área já teve desapropriação e hoje ela já tem uma infraestrutura, né, com rede de água e luz. E lá em 2015 o município ele fez um decreto de utilidade pública para fins de indenização. No entanto, naquela época não houve um acordo em relação ao valor da indenização. Depois disso teve uma ação judicial para se encontrar o valor correto para indenizar. No decorrer dessa ação, os autores apresentaram diversos laudos de corretores imobiliários de valores que seriam entre 280 a 300 mil, e a Comissão Municipal de Valores apresentou, então, a sua avaliação em 98.432. Aí, agora, os autores concordaram com essa avaliação da Comissão Municipal de Valores para dar fim ao processo, e conforme a exposição de motivos, para o município é benéfico, porque se continuar a ação, vai ser nomeado um perito, e esse perito pode vir a julgar que o valor devido é maior do que esse da Comissão Municipal de Valores. Então, não há problema para que se vá à votação nesse sentido, porque está de acordo com o que dispõe a Constituição, enfim, as leis municipais também, e também há um acordo entre os antigos proprietários e o município para que se pague esse valor de indenização. Tá certo. Eu passo para o relator, o vereador João. Eu, presidente, eu concordo plenamente com a nossa procuradora. A gente sabe que essa estrada é de suma importância, que tem mais pessoas ou empresas que estão instaladas, além que precisam muito. Eu acho que é de suma importância esse valor que foi acertado. Meu voto é favorável pelo projeto. Tá certo, vereador João. Vereador Edivan. Senhor presidente, é um projeto também basicamente simples, né, de nós aprovar, né, porque já foi amplamente discutido, já existe, tem inclusive a infraestrutura nessa área, né, então por questões de valores na época não deu acordo. Então agora a gente seguindo justamente a orientação tanto da nossa assessora como também do próprio Poder Executivo, que também se coloca favorável, né, para o entendimento. Então, se eles se entenderam, nós estamos aqui para aprovar, né? E vamos aprovar logo, e eu vejo que é uma necessidade, sim, porque tem que abrir essa rua lá para favorecer um monte de moradores. Então, eu sigo o voto do vereador João. Eu também sigo o voto dos demais colegas. Então, o projeto está apto para ir à votação. Projeto de lei número 27/21, solicita a orientação técnica deste projeto. O projeto ele autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a uma cedência de servidor público para o Colégio Ipiranga. Como eu falei na comissão anterior, na data de hoje foi apresentada uma emenda parlamentar a esse projeto. Essa emenda ela vai ser lida na segunda-feira, ela vai precisar de uma nova análise da comissão, e eu sugeri a outra comissão, e sugiro a vocês também, que nós façamos essa análise em conjunto na semana que vem, para não retomar novamente esse projeto, o mesmo assunto, a gente comentar ele. Já deixamos para a semana que vem, faz a análise do projeto e da emenda junto ali, e a comissão já dá o parecer das duas situações, que é a mesma matéria, vocês concordam também, daí a gente já passa para o seguinte.
Sim. Assim, eu sou relator desse projeto e para o conhecimento dessa comissão eu gostaria também de fazer um pedido para a Câmara para enviar para o Executivo e também para o Colégio Ipiranga na questão, como consta no projeto, que o colégio tem uma cooperação com o Executivo, que exerce um papel social em razão dos alunos menos favorecidos e mais carentes, e isso é uma inclusão do Colégio Ipiranga, é um papel importante que eles estão cedendo 58 bolsas de 100% para os alunos e 69 bolsas de 50% para outros alunos, mas eu gostaria que o Colégio Ipiranga mandasse para nós a lista dos alunos, né, e de quais esses alunos oriundos de quais colégios estão vindo. Você vem do colégio municipal, de qual colégio municipal, né? Isso é um conhecimento que é importante colocar nesse projeto, porque diz que é uma cooperação do município com o colégio. Então, se tem essa cooperação que anexa junto para o nosso conhecimento desses alunos que têm essas bolsas. Outro ponto também que eu gostaria tirar uma dúvida é como o professor vai ser cedido, ele é cedido para o Colégio Ipiranga e não tem ônus para a prefeitura, e o Colégio Ipiranga, que paga os vencimentos do professor, eu gostaria, se pudesse mandar também a questão da contribuição ao fundo, a contribuição do Instituto. Quem vai pagar, se ele tem um aumento maior, que é o concurso dele, ele exerce um concurso na prefeitura e ele é cedido para o Colégio Ipiranga, e lá o vencimento dele é maior que o concurso. Quem é que paga o Instituto? Se é o colégio que tem, ou se já tem isso, esse empenho que o colégio manda para a prefeitura mensalmente, que anexa junto ao projeto. Seria essa a minha dúvida. E aí a gente deixa para próximas comissões na quinta-feira que vem. Seria isso, então? Não sei se os colegas vereadores concordam. Eu concordo. Eu concordo. Vereador João concorda? Vereador Edivan? Eu também, de amplo acordo, eu acho que tem que ser muito bem debatido, muito bem discutido, né? Então, nada mais melhor, né, esperar mais uma sessão, se for o caso, uma ou duas, e a gente discutir bem e aprovar o projeto dentro da lei bem certinho, para que não haja problema nem para um nem para outro. Eu sigo o seu entendimento, senhor presidente, sigo o seu voto, então, e também o da nossa relatora, doutora Cristina. Tá certo, então fica para as próximas comissões, quinta-feira, e nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde e obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado igualmente.